E o estádio do Flamengo não terá o nome do Zico. Pelo menos essa é a ideia do candidato à presidência do Flamengo, Rodrigo Dunche. Nome. Ah, não, nome não, nem pensar. O nome é o name rights, a gente precisa decidir. Né? Nem pensar, não podemos botar nome nenhum. Mas o certo é não botar o nome de nenhuma pessoa, nem viva, nem falecida. Então esse sonho que a torcida tem de ser Arthur Antônio de Coimbra não vai ser. Não, eu acho que a gente pode continuar homenageando o Zico de milhões de outras formas, mas eu acho que essa daí, pelo bem do Flamengo, eu tenho certeza que ele vai entender porque é pelo bem do Flamengo. E claro, esse assunto dividiu a opinião da torcida flamenguista. Alguns concordam com a fala do candidato, outros discordam totalmente da fala dele. E nesse vídeo eu quero dar a minha opinião, se for a favor ou contra, mas também eu quero muito ouvir a sua opinião. Você concorda que o Flamengo não deu o nome do Zico para o estádio, e sim venda os direitos do nome, né, no chamado naming rights, eu acho que é assim a pronúncia, para alguma empresa que pagaria milhões de reais por ano para poder ter o nome no estádio? Comenta aí se você é a favor ou contra. Bom, em segunda informação do paparazzo rubro-negro, Vitor Roque desperta interesse do Flamengo, e que inclusive já teria feito uma sondagem formal junto ao Barcelona, que respondeu ao Flamengo dizendo que não tem pretensão em emprestar o jogador, mas sim vendê-lo em definitivo. E no vídeo agora eu quero dar minha opinião sobre esses assuntos e te agradecer você que clicou no vídeo. Muito obrigado. Se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, deixa o like, beleza? E fica até o final para deixar o seu comentário. Bom, pessoal, foi um ano de muita alegria para o torcedor flamenguista, pelo menos para mim foi muito bom. Primeiro que a gente conquistou o título da Copa do Brasil, e antes disso nós ficamos sabendo que finalmente teríamos um estádio. E aquela zoação de idiotas da torcida adversária, né, falando que a gente não tinha estádio, vai acabar com isso, porque o Flamengo, enfim, comprou o terreno e agora vai planejar construir o seu estádio. Bom, assim como eu creio que você também, com milhões de torcedores rubro-negros, assim que soube que o Flamengo teria um estádio, um nome ecoou logo na nossa cabeça para ter o nome ali, né, no estádio. Qual que foi? Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Sem dúvida nenhuma, muitos torcedores pensaram nesse nome pro estádio. O Rodrigo Dunche, que é um candidato à presidência do Flamengo, apoiado pelo Landim, ele deu uma entrevista ao Charla Podcast e falou que, em hipótese alguma, o Flamengo vai colocar o nome de alguém, de alguma pessoa viva ou morta, no estádio. E sim, ele pretende fazer o chamado naming rights, que é uma coisa que é muito comum já no futebol brasileiro. E eu separei um vídeo muito legal em que esse termo name rights, ele é bem explicado. Eu gostaria que você prestasse bem atenção e comentasse bem o que, é que você achou. Dá uma olhada. Naming rights é quando você vende os direitos do nome de um determinado lugar, que pode ser um estádio de futebol. Então, naming rights, traduzindo para o português, são os direitos de nome, né? Então, você paga, é feito um contrato, e aí você tem esse direito de usar esse nome de acordo com que você fechou o contrato. Então, aí é vendido por um determinado período de tempo, e aí quando expira esse tempo, é feita uma nova venda ou não, depende da empresa, né? Se eles podem renovar ou então o nome é colocado à venda de novo. E aí, por exemplo, era Allianz Parque, pode mudar para Continental, né? Que é outra marca alemã, né? E assim funciona. Você paga literalmente para usar o seu nome. E assim, a minha opinião é que eu seria totalmente a favor que o nome do estádio do Flamengo fosse do Zico, Arthur Antunes Coimbra, Zico, ou estádio do Zico, enfim. Mas a gente sabe que o dinheiro, ele rege o mundo. É o dinheiro que manda, que dá as cartas finais. E olhando pelo lado financeiro do clube, pensando aí por esse chamado naming rights, eu penso assim: se o Flamengo pensar em fazer isso, adotar o naming rights, teria que fazer o seguinte: vender por uma quantia muito alta. Por exemplo, 15 milhões por ano é pífio para o Flamengo. 15 milhões o Flamengo consegue em 3, sei lá, 4 jogos no máximo, com bilheteria. Valor muito baixo para o Flamengo, comparado ao seu faturamento que passa da casa do bilhão. Então, vamos vender o direito de nome do estádio? Então vamos vender por uma quantia muito alta. 50 milhões por ano, 60 milhões, 70 milhões. Pensar no absurdo mesmo. Porque o nome ali, o estádio do Flamengo, vai ter muita visibilidade para o Brasil, para o mundo todo, não é? Então a empresa que pegar esse direito, ela vai ter que desembolsar uma grana muito alta. Essa é a minha opinião. E se não for por um valor assim absurdo, dê a homenagem ao maior ídolo da história do Flamengo, Zico. Coloca o nome do Zico no estádio. É simples. Agora, fazer ali um acordo, um contrato de 20 anos para ganhar 10 milhões por ano, pelo amor de Deus, é um valor muito baixo
comparado aos faturamentos do Flamengo nesses últimos anos, que passam da casa do bilhão. Então, se for vender, que venda por um valor absurdo mesmo assim, 60, 70 milhões por ano. Essa é a minha opinião. Volto a falar, eu quero ouvir a sua opinião. Comenta aí o que é que você acha do assunto. Bom, como eu falei, o Flamengo, se adotar essa medida, não vai ser nenhuma novidade, porque o Brasil chega aí a 11 acordos de naming rights com arenas. Bom, começando aí pelo Mercado Livre, Arena Pacaembu, 1 bilhão por 30 anos, que totaliza 33,3 milhões por ano. Depois vem aí o Estádio do Santos, né? Vila Viva Sorte, 150 milhões por 10 anos, 15 milhões por ano. Depois o Morumbis do São Paulo, 75 milhões divididos aí em 25 milhões por ano, ou seja, 3 anos de contrato. Allianz Parque do Palmeiras, né? 300 milhões por 20 anos, então cai todo ano ali 15 milhões de reais. Neoquímica Arena do Corinthians, 300 milhões por 20 anos, então 15 milhões também por ano. Virando a lista, a gente tem o estádio do Atlético Paranaense, 200 milhões por 15 anos de contrato. Depois tem a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, 52 milhões por 4 anos. O Estádio do Galo, 71,8 milhões por 10 anos. Mané Garrincha, 7,5 milhões por 3 anos. Casa de Apostas Arena das Dunas, 6 milhões por 5 anos. E último, o Estádio do Botafogo de São Paulo, Arena Nikenet, eu acho que é assim que pronuncia, 6 milhões por 5 anos. Então, se o Flamengo adotar essa medida, ele vai ser mais um clube no meio de tantos clubes aí grandes a adotarem essa medida. Naming rights, vender os direitos do estádio para uma empresa que vai pagar ali anualmente dezenas de milhões de reais ao clube. Então, se for fazer, que faça um acordo absurdo mesmo, 70, 60 milhões para poder valer a pena. Essa é a minha opinião. Vamos falar aí do Vitor Roque, né? Porque segundo o Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo já formalizou interesse no jogador. Inclusive, o Flamengo já havia feito uma sondagem formal junto ao Barcelona. Porém, o clube da Espanha revelou que não pretende emprestar o jogador, porém vendê-lo de forma definitiva e que a prioridade seria um clube europeu. Bom, por que a prioridade seria um clube europeu? O Barcelona investiu muito dinheiro no Vitor Roque. Ele sabe que oferecer para um clube da América do Sul para pagar esse dinheiro à vista seria praticamente impossível. E eu te garanto, o Flamengo nunca pagaria 25 milhões de euros no Vitor Roque. Ah, mas você está dizendo que ele é perna de pau? Não, eu estou dizendo que é muito dinheiro para você pagar num jogador que não deu certo lá fora e trazer ele para repatriar. O Vitor Roque é um bom jogador, provou isso no Atlético Paranaense, mas quando ele pegou um futebol com um nível maior que foi lá fora, infelizmente ele não conseguiu render. Isso, claro, eu estou cogitando o valor, tá? Não estou dizendo que é esse valor que o Barcelona iria pedir, mas seria na casa dos 20, 30 milhões de euros. E aí o clube foi claro, olha, eu só vendo, não vou mais emprestar. Como a gente sabe, o Vitor Roque ele está emprestado ao Real Betis da Espanha. Inclusive, ele vive um bom momento no clube da Espanha, né, no Real Betis, sobre empréstimo. Então, o Barcelona não pretende mais emprestá-lo. E talvez também para o Real Betis seja um valor muito alto para poder comprar à vista. E volto a falar, o Barcelona só quer vender ele à vista para tentar recuperar o valor investido. Então, para o Flamengo, pagar 25, 30 milhões é impossível. O clube não vai fazer isso. O que poderia fazer era um empréstimo, não é, pagar o salário dele e aí fazer uma compra no futuro de formas parceladas, o que o Barcelona já descartou. Seria uma boa contratação o Vitor Roque para o Flamengo, menino novo, com muitos anos de carreira ainda, ia evoluir bastante. Mas enfim, eu acho que é uma contratação muito difícil. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que ficou até o final e te convido, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, deixa o like, beleza? E deixa também um comentário o que você achou dessa atitude do candidato à presidência do Flamengo. Ele está certo, ele está errado? Deixa o comentário aí, valendo ação, até a próxima.